Bom, eu resolvi fazer esse vídeo é, porque eu acabei de ver a Season 3 da série da Netflix Dark, né? E eu pude reparar umas coisas que foram me revoltando progressivamente assim que eu fui assistindo os episódios. O pessoal elogiando muito, que é muito maravilhosa e blá 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 e blá blá blá. Antes de eu iniciar a falar de Dark, eu queria falar uma coisa básica sobre o que eu acho das pessoas que gostam de coisas mais populares ou não populares, ou mais fáceis ou menos fáceis, ou difíceis, supostamente, e depois fica muito popular por algum motivo e tal. A questão é a seguinte, e aqui eu não estou questionando a inteligência de ninguém, talvez eu esteja, eu não sou mais inteligente que ninguém, talvez eu seja, mas é a vida. Há muitos anos atrás, um filme, o Inception, um filme do Christopher Nolan, fez muito sucesso. Tinha uma semana de estreia nos Estados Unidos e ainda estreia no Brasil. Foi em 2010. E aí eu percebi que estava sendo muito aclamado e estava muito, elogiado e muito dinheiro. Mas pelos trailers e pelas coisas todas que tinham se mostrado, parecia ser um filme difícil de entender. Aí você começa a ver o filme, e não é um filme fácil de entender, mesmo que você veja até o final dele, né? Você fica com as suas dúvidas e blá blá blá. Mas é um filme que é autoexplicativo. É um filme que tem informação sendo dada o tempo todo, é um filme que tem explicação o tempo todo, é um filme que não deixa muita dúvida, a não ser alguma dúvida, algumas pequenas dúvidas que não são de grande importância, mas para deixar um mistério no filme. E esse tipo de arte, ou de filme, ou de série, enfim, que faz com que você volte a ele para dar uma olhada se tem alguma coisa, se você pode ver e tal, de novo. E eu acho que o filme fez sucesso justamente porque ele é muito fácil de entender. E agrega que é bem feito, agrega que é bem produzido e tem cenas de ações boas e tal, blá blá blá, essa coisa toda, né? Ok. E aí, eu parto para Westworld, por exemplo, rapidamente. Westworld, ela é uma série que fez seu devido sucesso no início e que, porque é gravada de 2 em 2 anos, tem perda de viewers da série, né? Porque é normal isso acontecer progressivamente, ou aumentar ou diminuir. No caso de 2 em 2 anos é muito difícil, porque as informações que as pessoas têm agregada na série, elas não duram muito tempo na nossa cabeça, porque é preciso pelo menos o costumeiro 1 ano para poder voltar à série e meio que tentar lembrar o que estava acontecendo, né? Guarda isso de Westworld e vamos para Dark. O povo dizendo que era uma série difícil e que era muito impossível de ver. Nossa, meu Deus, e tem muita coisa acontecendo e lá. E aí, na primeira temporada, eu tive uma impressão. Na segunda temporada, eu tive certeza dessa impressão. E na terceira temporada, mais do que certeza absoluta, né? Eu já estava coroado. E eu pude me lembrar nos primeiros episódios da terceira o que era a série de forma geral. E quando eu assisti na primeira temporada, é óbvio que a gente tem dificuldade de ver uma série se é japonesa, uma série se é alemã, porque a gente está acostumado mais com série americana, em parte com série inglesa, e normalmente a gente, obviamente, só entende a nossa língua facilmente, né? Ok. Tem gente que vê coisa dublada, tem gente que, enfim, isso não vem ao caso. Eu comecei a ver e eu tive grande dificuldade da primeira temporada porque eram muitos personagens e eram muitas histórias e eram muitas famílias e cada um estava destrinchado em 3 pessoas, jovem, criança ou adolescente, jovem adulto e velho. E a gente tinha que lembrar nome, era muito difícil. Eu não vi a série dublada em inglês com legenda em português e nem vi a série dublada, que tem essas opções da Netflix. O bom é que alcança todo mundo. Eu vi na língua original, alemão, com legenda em português, óbvio, né? E aí, depois de sair do caminho da perdição,
da história, eu pude perceber, e acabando a série, que ela é muito boa na primeira temporada, e dois, que ela era autoexplicativa. Então, o tempo todo os personagens dizem as coisas e explicam, eu sou assim, eu sou assado, e eu vim do futuro, eu vim do passado, e eles estão sempre dizendo as coisas. Aí eu vi disso, assim, legal, porque tem gente que se fica muito fechada a série, as pessoas não alcançam a pessoa, não fica popular. Então eu acho que uma demanda da Netflix deve ter sido facilitar, pode falar sobre viagem no tempo, física quântica, o que vocês quiserem, pode ser o nível intelectual que for, obviamente não é uma série talvez inicialmente feita para a Netflix e sim comprada, e aí depois sim produzida pela Netflix, ainda tem que pesquisar isso não é importante aqui. Mas normalmente e se é produzida pela Netflix, provavelmente eles devem ter pedido isso, e se não é uma esperteza dos roteiristas criarem esse sistema de explicação eterno. Ok, eu achei que isso aconteceu na primeira temporada, legal, e acabou a primeira temporada, nota 10, dei nota 10, fui pra segunda. Aí na segunda, no final da segunda temporada, eu reparei que sim, a série era feita de fala. Que raramente tinha ação, a série raramente tem ação, raramente tem cenas de ação ou cenas de coisas acontecendo fisicamente, grandiosamente. É sempre um drama novelístico, que eu não tenho nada contra nesse caso aqui, um drama novelístico onde o que predomina é a fala. Então, ou seja, o tempo todo as pessoas estão falando tudo, o tempo todo, explicando toda hora, o tempo todo. Então, ou seja, é impossível ficar perdido de verdade na série. Você só fica perdido porque você fica aqui tentando adivinhar o que está acontecendo, tentando adivinhar o futuro, tentando ver onde que está a peça faltante e tal. E eu achei que a série, na segunda temporada, estava indo bem, na verdade, né? Dei nota 8. E ela estava indo no caminho que eu falei assim, lá pro quase final, eu falei assim, poxa, eles estão... Nunca a gente fica tentando descobrir nada, nunca a gente é surpreendido por nada, é simplesmente o tempo todo autoexplicação, autoexplicação, autoexplicação. Então, o que é uma série que ganhou nota 10 na primeira temporada, ganhou nota 8 na segunda temporada, porque ela começa a duvidar da inteligência de qualquer pessoa que está envolvida com a série, porque ela está sempre dando a explicação. Aí nós chegamos na terceira temporada e as pessoas dizendo que era muito confuso, que não conseguia lembrar, e lá. Claro que tem lá o resumo do Netflix. E aí a gente vê a terceira temporada. Ok, a terceira temporada tá lá e eu não compreendo a dificuldade nenhuma. Eu tô na brincadeira do tentar adivinhar, eu digo alguma coisa 30 minutos antes 30 minutos depois do episódio. No episódio seguinte, tudo que eu disse é confirmado, não é porque eu sou o gênio, é porque é fácil de entender, é muito fácil. Na segunda temporada já estava assim, na verdade, né? Tem toda a introdução da primeira que eu deixei lá, essa coisa de tentar adivinhar. Acertei muita coisa da primeira temporada, acertei muita coisa da segunda temporada, porque não é difícil. Não é uma questão de uma série que tem pista ou não tem pista. Tá lá, tá na sua cara. Por exemplo, quando você tem um enquadramento na terceira temporada, onde você tem o Jonas e a Marta mais velha aqui, e o quadro do Adão e Eva, você sabe que ele é o Adão e ela é a Eva, mesmo sem dizer. Aí daqui a pouco, 30 minutos depois ou 20 minutos depois, ela diz, eu sou a Eva, meu cu, blá 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 e blá blá blá. O que ocorre? Que a gente já sabe que o Jonas é o Adam. Então fica tudo aquilo marcado na série. Você vê que tá tudo conectado. Então não é muito difícil de saber que os três caras que tem o corte aqui na boca é o filho da interseção dos dois mundos. Não é difícil. Eu não estou dizendo isso porque eu vi a série. Eu estou dizendo isso porque é muito fácil você ver a colocação. Depois de uma fala, joga para outra. E uma coisa boa da série é que normalmente eles, para poder te conectar com os personagens, foi assim que eu conectei rapidamente, você vai de uma Charlotte nova para uma Charlotte velha no corte seguinte. Então você já sabe que aquela é Charlotte. Então você começa a conectar mentalmente. Então na primeira temporada você tem esse treino, na segunda temporada você tem a afirmação. E na terceira temporada você não tem dúvida. Ok? Então, eu digo o seguinte, a terceira temporada, ela é ruim. Nós estamos lidando, agora vem a minha parte real da análise, nós estamos lidando com uma série
que é basicamente uma série onde você não quer repetir ela depois. Porque você tira todas as dúvidas que você tem e ela é praticamente fechada por si só. Aí o que acontece é que você está sendo, sem querer, é uma série que é lugar algum. Série lugar algum é o que te... série ou filme lugar algum é aquela que te apresenta coisas, te mostra coisas durante um processo de tempo e, no final das contas, tudo que foi mostrado não faz a menor diferença na história final. Quando você tem a terceira temporada dizendo que tem um terceiro mundo, que não é difícil de saber, porque tudo é em tríade, e tipo, quando num episódio é dito, acho que no penúltimo episódio, então existe um terceiro mundo, o Jonas fica espantado. Ora, tudo é em tríade. Você tem o livrinho que é 1980 e tanto, as datas lá, né? Então, eles... Desculpa, eu perdi a linha de raciocínio. Mas, enfim, série de lugar nenhum é quando você tem toda uma estrutura contada e que ela vai ser apagada simplesmente pelo fato de que ela não é importante. Então você tem toda a história do Jonas e você fica sendo jogado para uma história e tem a paixão, e tem o sentimento, e depois você é jogado na história da Marta, e tem tudo, e você vai e volta, ele vem, para explicar tudo. E chega um ponto e não dá em nada. Não dá em nada, simplesmente. Porque vem a Cláudia e explica pra gente que tem um terceiro mundo e que lá tem um fato, e esse fato fez com que o cara criasse os dois mundos que não deveriam nunca ter existido e blá blá blá. Ora, se os mundos não precisavam ter existido e a gente tem que resolver aquele caso, ok, que tudo serviu para finalmente botar os dois personagens irem lá atrás do fato e modificar. Porém, a parte mais importante da história, que é a história da Cláudia, a gente não vê. A gente não vê como ela descobriu, a gente não vê ela tentando descobrir todos os passos possíveis, e essa sim é a história verdadeira. A história que deveria ser contada da primeira, poderia iniciar a primeira temporada como foi iniciada, mas na segunda temporada a gente não devia ficar carregando a história do Jonas. A gente devia ver a história da Cláudia perseguindo os espaços físicos temporais para poder descobrir aonde é que ela encontrou o erro, e ela que deveria modificar as coisas. Então tá, a gente criou uma história aqui para dizer que era importante que o Jonas e a Marta fossem lá destruir. Isso não faz diferença nenhuma. A Cláudia podia ter feito isso. Ela sumiria do mesmo jeito, os mundos seriam apagados. Então, tipo, você investe um tempo em dois personagens, você investe tempo num personagem, que é o Jonas primeiro, e aí jogam a história da Marta, que é a segunda contraparte, em todos os episódios da terceira, para você ficar completamente investido neles, achando que eles realmente são a função modificadora no final. Eles são, mas o fato é que nada disso precisaria ser mostrado se a série fosse totalmente ligada à Cláudia. Então a narrativa da Cláudia, ela é que é importante. E a gente nunca vai saber essa perspectiva. Vai um monte de gente dizer pra mim que não, mas a história, e aí tá tudo hiperconectado e lá lá lá. Mas não é. O fato é que a gente precisaria ver como que a Cláudia descobriu tudo para poder aceitar mais os fatos. Então, assim, a terceira temporada é tudo bem costuradinho e lá lá lá, legal, mas não faz com que você tenha uma impressão de que você perdeu tempo vendo a série toda. Porque no final das contas, a série realmente não tem grandes cenas. Ela é um bando de falatório que
não leva muito a lugar nenhum. Você vê um sofrimento dos personagens, e aí, inclusive, essa impressão que a gente tem, os próprios personagens, a Marta e o Jonas, já velhos, ficam. Então a gente sofreu à toa, a gente fez tudo isso à toa, o tempo todo à toa. Porque, veja, a gente tem todos os anos, e eles tentando encaixar, e o Jonas tentando descobrir como destruir, e a Marta tentando descobrir como deixar os mundos vivos sem precisar destruir nada, e cada um com seus interesses, cada um mentindo, mas no final das contas não faz diferença essa existência deles, ou a gente ter assistido tudo isso. A série, ela dá uma volta. Basicamente, o que eu quero dizer é que a terceira temporada ela tem todos os elementos do que a gente realmente gostaria de ver numa série, e o que aconteceu na primeira e na segunda temporada é um extra. Porque se você chega no final da série e diz que é só você fazer isso, nessa interseção, por isso que vocês precisavam estar juntos, que aí vocês vão apagar aquele universo que vocês viveram. Quer dizer, se você vai apagar um universo que a gente assistiu, que a gente estava investido, e assim, ele não vai ser apagado justificando a existência de um deles, ou a existência... Não faz muita diferença. Porque no final das contas, quando a gente está com o universo restaurado, o Jonas tecnicamente não ia... Por mais que a mãe dela faça existe aquela homenagem na cena final, que ela vai dar o nome do filho de Jonas, o Jonas... A existência do Jonas tem a ver com o pai ter viajado no tempo e blá blá blá, tudo aquilo que é mostrado na primeira temporada. O pai ter se suicidado, blá blá blá, e é isso, a essência do Jonas é essa. Então quando você elimina essa essência, não faz diferença. Não faz diferença. Eu espero que vocês tenham entendido o que eu quero dizer. Vai ter um monte de gente questionando quem assistir isso aqui. Mas é isso, basicamente. Façam perguntas, me façam perguntas, eu respondo, que a gente vê depois o que eu posso falar sobre. Mas eu espero que vocês tenham entendido a tônica geral. A tônica geral é que eu acho que tinha uma série melhor ali com a visão da Cláudia do que com qualquer visão. Além de tudo, toda a terceira temporada é ultra explicativa, e os personagens, eles são... Tem muita revisão em cena... de quem é quem o tempo todo, e tem muito revisão de imagem do que aconteceu e como aconteceu e tal. Tem umas cenas assim com a música que eu falo assim, gente, não precisava, porque eu já sei o que aconteceu no tempo todo e tal. Pra terceira temporada eu dei nota 7, e pra série eu dou uma nota 8, a série no geral. É uma série que você não reveria. O que eu queria falar de Westworld é que eu quero dizer o seguinte: Westworld tem a mesma coisa, os personagens falam muitas coisas, mas todos os mistérios que estão dentro da série, eles são progressivamente explicados ou não, e quando você revisa a série, você entende, por isso que essa pessoa agiu assim. Então tem uma coisa de que existe função onde tem o mistério e a fala, e as atuações, e o que aparece na cena, além de ter várias cenas maravilhosas de ação, várias cenas dramáticas importantes, vários momentos específicos maravilhosos no Westworld, que o Dark não tem. Dark não tem grandes momentos. E por que é revisável Westworld no sentido de informativo? Porque os roteiristas, eles podem ter até um final, mas eles estão sempre se autoalimentando de pequenas ideias que eles foram jogando na primeira temporada. Enquanto que você provavelmente, isso aqui são estruturas de roteiro, por exemplo, essa aqui que eu estou criando, os roteiristas de Dark devem ter feito uma timeline e escrito absolutamente tudo, não os diálogos, mas sim toda a estrutura esquelética, que é quem tá onde, quando e por quê, e blá blá blá, porque senão você se perde. Então, provavelmente, aquele esquema que você vê de famílias desenhado no chão que a Marta tá olhando é um esquema muito similar ao que ocorre em cena, na construção do roteiro. Então, sim, eles sabiam que existiam 3 mundos, os criadores tinham tudo estruturado, mas não como falado, como atuado e como feito fisicamente em forma de arte, né? Ou seja, a série.
Talvez numa revisão mental aqui, a nota 8 geral para a série vire um 7, porque eu vejo mais defeitos do que qualidades. Eu acho que a primeira temporada ela ainda é impecável nesse sentido. Nota 10, porque é original, interessante, e foi por um caminho desinteressante, na minha opinião.